Olá pessoal, aqui é o apóstolo Evani Vieira. Estamos estudando todos os salmos da Bíblia. E hoje vamos estudar o número de salmo de número 141, Salmo de Davi. Versículo 1. Livra-me, ó Senhor, dos homens maus. Protege-me dos homens violentos, que maquinam maldades no coração e vivem projetando guerras. Aguçam a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Aqui Davi falando, naquela época já tinha gente assim, né? Então Davi estava clamando, Senhor me livra, que era muitas vezes Saul, eram os filisteus, eram os inimigos de Davi no decorrer da vida dele. Ele estava falando que tinha pessoas naquela época que tinham a língua como a serpente, venenosa, que falavam mal, maquinavam maldade, vivia projetando guerra, calúnia, difamação. Muitas vezes também somos rodeados de pessoas assim, infelizmente. Pessoas que não têm prazer quando a gente está bem. Pessoas que querem nos destruir. Tem inveja do carro da gente, do casamento da gente, do dom da gente, dos filhos da gente. São pessoas que emprestam os seus corpos e os seus lábios para Satanás trabalhar. E o salmista Davi falou, livra-me dessas pessoas, meu Deus. Nós temos que clamar também para Deus nos livrar de gente assim, que gosta de fazer a vontade do diabo. E às vezes essas pessoas estão dentro da igreja, porque a igreja é pública. A igreja é pública, entra quem quer. Então as pessoas pegam e entram, mas não com espírito adorador. Não com vontade de agradar o Altíssimo, mas sim com uma incrível capacidade maligna de perturbar a vida alheia. E nós temos que clamar a Deus, para Deus nos afastar desses Judas Iscariotes, desses Geazis, dessas pessoas que não tem nada de Deus, embora estejam no meio do povo de Deus. É o joio no meio do trigo que Jesus se referiu, é o bode no meio das ovelhas. Gente má existe em todos os lugares, em igreja não seria diferente, mas nós temos que clamar. Às vezes essas pessoas maldosas estão na nossa família, na verdade. Às vezes é irmão, é pai, é mãe, é cunhado, às vezes é até esposa e marido. Nós temos que clamar a Deus para Deus transformar essas pessoas, salvar essas pessoas e nos livrar das suas maldades. Versículo 4. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam uma rede à beira do caminho. Prepararam-me armadilhas. Eu digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, ó Deus, o meu clamor por misericórdia. Então o salmista começa a dizer, continua dizendo que os soberbos armaram laços e cordas para ele. Há pessoas que armam contra nós o nosso serviço, na nossa casa, no dia a dia, até mesmo dentro da igreja, como eu disse. E aí o salmista falou, Tu és o meu Senhor. Ouve-me, Senhor, quando eu clamo por misericórdia. Deus sempre ouve. Você pode ver que jogaram Jeremias no poço, mas Deus tirou Jeremias de lá. Jogaram Daniel na cova dos leões, mas Deus tirou Daniel de lá. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, mas Deus os tirou de lá. E Deus também vai te tirar dessa situação. Parece que o inimigo está prevalecendo contra você, está armando, tem 5, 6, 8 pessoas querendo te pegar, mas maior é aquele que te livra. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Tome posse do livramento aí agora. Tome posse do anjo do Senhor que acampa ao teu redor para te livrar. Nosso Deus é mais poderoso. O apóstolo Paulo diz aos romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? O evangelista João também diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, glória a Deus, porque tem medo, porque está com medo de perseguição. Nosso Deus é mais poderoso. O salmista Davi clamou a Deus e Deus ouviu a sua oração. Versículo de número 7. Ó Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, que cobres a minha cabeça no dia da batalha. Olha aí, Deus cobre a cabeça, protege a gente no dia da batalha. E quantas batalhas nós passamos, não é verdade? Mas o Senhor cobre a nossa cabeça para que os pensamentos malignos não venham sobre nós. Para que a depressão, para que o desânimo, a vontade de morrer não nos tome. Porque tem hora que a gente passa uma luta tão grande que a vontade é de morrer. Mas o Senhor nos cobre a cabeça no dia da batalha. Oh, glória a Deus. Está passando por batalha, Deus está colocando um capacete na tua cabeça para te proteger de todo tiro na cabeça, de toda influência das trevas. O nosso Deus é protetor de verdade. Versículo 8. Não concedas ao Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir avante o seu mau propósito, para que não se orgulhe.
Quanto aos que me cercam, cubra-lhes a cabeça a maldade que os seus lábios têm causado. Então Davi está clamando pelo Espírito aqui que Deus ia dar a colheita para quem estava plantando maldade. E a colheita é maldição. Todo mundo que se levanta contra você de forma injusta, pode ter certeza, Deus irá cobrar deles. Não precisa fazer nada. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas de fogo sobre a sua cabeça, e o Senhor te recompensará, diz a palavra. Então deixa Deus tratar. Deus vai retribuir a cada um o que cada um tem plantado. Versículo 10. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que não se tornem a levantar. E Deus fez isso com todos os inimigos de Davi. E todos aqueles que se levantam contra a menina dos olhos do Senhor, que somos nós, também pagará um alto preço. Então vamos ficar tranquilo. Quem peleja por nós é guerreiro, é forte, é invencível, é varão de guerra. Versículo 11. Não se estabeleça na terra o caluniador, o desastre persiga o homem violento. Sei que o Senhor concede justiça ao pobre e sustenta a causa do necessitado. Verdadeiramente Deus faz isso. Porque se Deus deixar o caluniador e o homem violento prevalecer na terra, a terra vai ficar contaminada e ninguém vai ter mais ânimo de morar aqui. Então Deus muitas vezes age de forma que você não entende. Às vezes vem uma catástrofe, vem uma enchente, vem os tiroteios, mas por que Deus permitiu isso, meu Deus? Tudo tem um propósito, meus irmãos. Deus muitas vezes limpa a terra e ninguém entende nada. Nós temos que compreender a justiça de Deus que poucos compreendem. A maioria está compreendendo o amor de Deus, mas a justiça não. Quando você ora uma pessoa, a pessoa não é curada, ninguém entende nada. Mas busca Deus, que Deus vai te explicar o porquê. Quando você ora para uma pessoa e Deus não abre a porta de emprego, aí você fica falando, por que Deus não abre a porta de emprego? Porque Deus sabe por quê, meus irmãos. Ele conhece a pessoa, Ele conhece o interior de cada um. E quando Deus faz justiça na terra, todo mundo fica bolado. Todo mundo fica confuso, porque não entende que Deus é um Deus de fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. E o Deus aqui no versículo 12, o Senhor concede justiça ao pobre. O Senhor faz justiça a nós, não precisa ficar com medo de nada não. Deixa Deus agir, o advogado fiel está conosco. E Ele sustenta a causa do necessitado. Significa que tudo aquilo que a gente tem, Deus nos sustenta. Ele sustenta a causa, mantém ela de pé, para que nós possamos atingir a vitória. Versículo 13, para nós fecharmos. Certamente os justos louvarão teu nome, e os retos habitarão na tua presença. Aqui o salmista Davi diz, falando sobre a salvação, que nós habitaremos na presença do Senhor nos céus para sempre, se formos retos de coração. Não podemos ser pessoas tortas. O contrário de reto é torto. Tem gente que anda retamente com Deus. Tem gente que anda de forma tortuosa. Ou seja, anda no orgulho, na prostituição, na maldade, no roubo, no tráfico, na mentira. E aí Deus não pode operar. Os tortos vão para o inferno, mas os retos habitarão com o Senhor para sempre. E Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que esse salmo venha ter falado ao teu coração e que nós venhamos ser pessoas retas. Congregue numa igreja, se batize nas águas, se torne um obreiro, leia a palavra todo dia, ore todo dia, jejue regularmente, trate as pessoas bem, dizime, oferte, obedeça às instruções do seu pastor, obedeça ao seu pai, você mulher, obedeça ao seu marido, ande retamente com Deus, para que você venha morar no céu, porque o negócio não é ficar conquistando coisa aqui na terra não, porque a Bíblia diz que a gente pode ganhar o mundo inteiro, mas pode perder a alma. Não que a gente não possa ser rico, não pode ter casa, carro, não estou falando isso. Estou falando que tem muita gente colocando os olhos só na terra, esquecendo que vai ter que prestar conta da sua alma um dia. Um dia o Senhor buscará a nossa alma. E como estará a nossa alma? Andando retamente ou tortuosamente? Se tivermos tortos, desceremos para o inferno, onde de lá nunca mais sairemos. Mas se andarmos retamente com o nosso Deus, nós moraremos na Jerusalém Celeste. E de lá também nunca sairemos, graças a Deus. E moraremos eternamente com o Pai. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, nos abençoará, nunca mais terá tristeza, angústia, decepção, fraqueza, perseguição, calúnia. Meu Deus, como é bom, como eu anseio morar no céu. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até o próximo salmo, se Deus quiser.